Roberto Parmegiani, Trudroado Rico e Tom Farias. Conversa realizada no dia 29 de agosto de 2024, no auditório Afonso Arinos, no 2º FLI Paracatu. A roda de conversa acontece em um palco elevado. O local destinado ao evento foi coberto por um toldo. De frente ao palco, inúmeras cadeiras foram dispostas em fileiras, com uma passagem ao meio. O fundo é composto pelas cores temas, o design e a logo do 2º FLI Paracatu, em tons de azul, verde, laranja, rosa e branco. Na parte superior esquerda do palco, há um telão que transmite ao vivo a roda de conversa em questão que está sendo filmada. Também transmite ao vivo o intérprete de Libras, localizado na parte inferior direita do telão. Em cima do palco tem 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Trudroado Rico, uma mulher indígena de cabelos pretos lisos, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja calça branca, uma regata preta e usa na cabeça um adorno semelhante a um cocar em tom vermelho. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro bege. A segunda pessoa sentada é Tom Farias, um homem negro cujos cabelos estão todos envoltos em dreads de tom castanho. Seu comprimento lhe vai até o ombro. Ele traja calça jeans escuro e camiseta de botões estampada de azul. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A terceira e última pessoa sentada é Roberto Parmegiani, um homem branco de cabelos cacheados curtos de tom castanho e barba de mesmo tom. Ele traja camisa polo verde musgo e calça jeans escuro. Usa óculos pretos de aro redondo e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras, ora sendo mulheres, ora sendo homens. Todos trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se 2º FLI Paracatu. Azul, sentado aqui no palco, com 2 pessoas ao meu lado, estou bem no centro do palco. E agradeço demais por todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Vocês vão falar hoje, né? Vão ficar assim, não, né? Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou Roberto Parmegiani, sou um homem branco, tenho cabelo curto, uma barba curta, mais branca daquela que eu queria ter. Tenho uma blusa verde, uma calça azul, um sapato branco e um óculos nero. Estou sentado à esquerda do palco, olhando do público. É você que dá energia. Mori Arão, Macus Paurã, o Iezé, Trudroado Rico, 34, Caixarão, o Conopó, Boa Vista, Pó, Tcomanzen, Urã. Vou traduzir. Boa noite, eu me chamo Trudroado Rico, eu tenho 34 anos e eu vim de Boa Vista, Roraima. Eu sou uma mulher indígena de pele clara, eu tenho cabelos curtos, pretos, eu estou usando uma tiara de penas, usando uma blusa preta, uma calça branca e uma sapatilha preta. E um óculos rosa quase transparente. Eu acho que vocês já poderiam falar um pouco do que a gente queria, do que eu introduzi aqui em termos de nossa temática, viu? Quer continuar? Quero dizer que eu estou realizando o sonho do Matheus Leitão de fazer uma mesa com Tom Farias. Matheus, te dedico. O pessoal está ouvindo aí atrás, direitinho? Eu acho que o teu microfone está com... Eu vou falar um pouquinho mais Vamos alto. tocar? Então. Não. Eu gostei muito desse tema que a FLI Paracatu propôs. Eu não sei nada sobre o amor, eu tenho conjecturas, mas eu fui estudar, né, para esse nosso encontro. E eu acabei lendo um livro chamado Moquecas de Maridos, Mitos Eróticos Indígenas. E foi o máximo que eu encontrei de pesquisa sobre o amor indígena
aqui no Brasil, né? Como eu não leio inglês e outras línguas assim fluentemente, foi onde eu parei. E foi muito interessante assim pensar nesse conjunto de narrativas de povos indígenas de Rondônia, que foi onde eu nasci, que trazem, né, diversas abordagens sobre arquétipos indígenas que falam sobre relacionamentos, sobre paixão, sobre desejos, e, sobretudo, sobre mulheres, né? Mulheres e desejos, que foi onde eu mais me detive nessa história. E aí eu vou contar esse conto, né? Que dá origem ao nome do livro, que se chama Moqueca de Maridos. Aí eu vou fazer uma perguntinha meio besta aqui, rapidinho. Vocês sabem o que é uma moqueca? Então tá bom, né? Essa narrativa fala sobre o canto de um sapo, e as mulheres, né, mandam as crianças pegarem sapos no lago, e as crianças chegam para pegar esses girinos, e tem um ser encantado, né, que aparece e fala: por que vocês estão pegando o meu genipapo? E aí já entra também a questão do perspectivismo. E as crianças não são genipapos, são girinos. E voltam para as mães e falam, né? Tem uma mulher nas águas e ela mora lá e ela não deixou a gente pegar esses girinos. E ela diz: então vamos lá ver o que é. E quando essas mulheres chegam lá, essa mulher encantada compartilha um canto jamais conhecido no povo Macurape. E elas ficam apaixonadas, né? Elas querem escutar cada vez mais esses cantos, e elas perdem noção do tempo, e elas ficam lá, né? Cantando e cantando. Mas a fome vem e a mulher diz: nós precisamos comer, vamos fazer uma moqueca. Quem pode oferecer um marido para a gente fazer essa moqueca, né? E as mulheres vão lá na surdina, claro, né? Entendendo que isso é um dilema, e matam um dos maridos, colocam no cesto e levam para a mulher fazer essa moqueca. E aí chega um momento assim que a coisa sai do controle, né? E aí essa mulher encantada pergunta: quem vai trazer o próximo marido? E as mulheres respondem: eu, né? Espero que isso não vire uma regra, tá? E são contos mais ou menos como esse que são apresentados. Outros são muito eróticos, mas eu não vou compartilhar aqui. Eu vou convidar vocês para... Melhor parte. Na próxima mesa de 10 horas, né? E aí, enfim, são muitas relações, e uma dessas relações é a própria subjetividade. Vou chamar aqui de humanidade, porque não tem uma palavra melhor para isso, que está nos espíritos, que está nos animais. Quando a gente chega nessa fase das narrativas, né, as culturas indígenas elas são muito demonizadas, porque muita gente interpreta algo como zoofilia. E nenhuma das narrativas traz isso, né? Todas elas reconhecem a humanidade dos bichos. Então, um animal assim que é muito presente e muito sexual nessas narrativas é a anta, né? E em nenhum momento a anta faz sexo com as mulheres assim na forma de anta, né? Ele veste a roupa, tira a roupa, fica humano, ou nesse corpo que a gente entende como humano, né? E tem a relação. E, enfim, o que eu queria dizer é que nesse mundo de deuses, né, de deuses, espíritos e encantados indígenas, a gente tem esse primeiro tempo, que é um tempo espiritual, e que orienta e guia, né, as vidas indígenas hoje. Elas não são leis, né, elas não são imutáveis, é o que eu quero dizer. Elas são referenciais, né, e esses referenciais eles ainda estão muito presentes assim na nossa vida hoje em dia. E aí, na interpretação do livro, né, quando os comentadores, os editores, eles falam assim: as mulheres não se relacionam com outros homens, as mulheres se relacionam com os espíritos, né, dando a entender que a ideia de casamento, a ideia de amor que nós conhecemos hoje é falida entre os povos indígenas.
mas ninguém ousaria questionar, talvez na mitologia grega, né, por que Zeus se relaciona com tantos outros, né, personagens e isso não virou um paradigma único para o Ocidente, né? Para dizer que esses arquétipos eles precisam ser lidos e entendidos de uma perspectiva indígena. E a gente ainda não tem um campo psicanalítico para, né, para debater a partir desse viés, a partir desse outro paradigma que é o próprio paradigma indígena. Então, tem interpretações muito equivocadas, né, sobre o amor. Eu acho que desde 1500 os povos indígenas vêm, né, lutando pelas terras, lutando pela saúde, lutando pela sobrevivência, mas também vem amando, né? Vem se constituindo famílias, vem se constituindo enquanto povo nesses muitos séculos. E eu tento trazer isso um pouco para o meu livro, né? Numa perspectiva de esperança, apesar de imprimir um pouco dessa violência que a gente vive, né? A história de violência dos povos indígenas. Eu tento dizer, né, que todas essas histórias que a gente já conhece, né, da perspectiva política e que a gente sofre hoje em dia, elas estão aqui, né? Elas estão nas linhas invisíveis, nas sombras das folhas, no silêncio dos parágrafos, em cartas, leis, diários, ofícios e livros. A história indígena ela está aqui, né, mas ela não é vista. E a ideia é mostrar mesmo que tem um orgulho indígena que acompanha também esse sentimento de amor, porque eu acho que senão a gente já teria desistido há muito tempo, sabe? Maravilha. Depois dessa fábula extraordinária, entendeu? Vai ser difícil agora. Depois vou pensar agora, quando comer moqueca, vou olhar direito. Isso, eu não tenho na história de moqueca de marido, mas seria bom você também puxar esse gancho da Trudois e falar um pouco dessa coisa da diversidade, né, que você na Itália, né, em Roma, enfim, tem um trabalho muito importante também sobre isso. Eu acho que isso também é um tônico, né, dessa energia que a Trudois traz, né, de perceber o outro pela humanidade, sabe, enfim, é uma perspectiva muito interessante. Sem dúvida. Eu vou tentar de falar um pouco do meu trabalho em volta do tema da diversidade, da desabilidade, que é também o título do livro, e da inclusão. Porque foi o meu trabalho por muito tempo, trabalhar com pessoas com deficiência em contexto de relação com a diversidade, e a partir da minha experiência tentar de ler o mundo ou de entender o que significa hoje falar de inclusão a nível mais geral. Quero falar logo que hoje nós temos um problema com a inclusão, tem um movimento internacional contra a inclusão, que não é só aquilo que nós vemos com a guerra, mas é aquilo que vemos também no dia a dia da nossa vida e também nos âmbitos, nos contextos nos quais a inclusão teria que ser um objetivo, a escola, os contextos de diferença. Porque a inclusão tem um problema, ou melhor, a inclusão nos cria um problema, porque vai a tocar os nossos privilégios. Porque para ter inclusão, cada um de nós tem de deixar um pedaço do privilégio que conquistou ou que obteve por nascimento. Porque não tem inclusão sem que cada um de nós deixe algo de si para construir algo de novo. Porque a inclusão, na verdade, não é simplesmente a ideia que em um grupo onde são todos iguais, que não existe, mas esse é o nosso pensamento, em um grupo onde são todos iguais, chegue alguém de diferente, esse alguém ache e encontre um espaço. Isso não é inclusão, essa é integração, é acolhimento, é bondade de coração. A inclusão acontece quando, em um grupo, chega alguém que traz uma diferença e essa diferença modifica radicalmente o contexto. Muda totalmente o contexto. Vou fazer um exemplo claro. Se tem um grupo de pessoas em círculo, chega outra pessoa, o círculo se abre, a pessoa se coloca no círculo. Essa não é inclusão. Se tem um círculo de pessoas, chega uma pessoa,
o círculo se transforma em um quadrado, ou as pessoas sentam no chão, ou acontece algo de estranho, essa é a inclusão, porque aquela diferença modificou o contexto. Mas isso é muito difícil, porque cada um de nós não quer transformar um círculo em um quadrado, porque o círculo é o privilégio que temos. Então, no meu trabalho com pessoa com deficiência, ou melhor, eu não falo de pessoa com deficiência, eu falo de pessoa com desabilidade, porque a deficiência define a pessoa. Se eu falo que você é uma pessoa com deficiência, estou falando que você tem algo a menos. É como se eu me apresentasse para um trabalho e falasse: olha, eu sou desordenado, não chego no horário certo e não tomo banho de manhã. Não, eu me apresento com as coisas positivas. Então eu falo de pessoa com desabilidade, porque a desabilidade acontece no momento no qual a pessoa encontra o contexto físico ou relacional. Então é algo que acontece, não é algo que você tem. E pode não acontecer se o contexto é acessível. Se aqui chega uma pessoa em cadeira de roda, não sei se tem alguém, ela pode subir aqui. Então não tem desabilidade, ela é uma pessoa com uma característica particular, mas ela pode subir. Se não tivesse aquela rampa ali, agora ela seria uma pessoa com desabilidade. Esse é um modo uma tentativa de modificar o focus. Não é mais uma pessoa que tem algo a menos, é uma pessoa que, quando se relaciona no contexto, pode ter um problema. Então, o tema central é o contexto, não é mais a pessoa. Porque senão caímos no erro de pensar que a pessoa se vai fazer algo a mais, se tenta, se vai fazer, ela pode conseguir, porque você é muito bom. Não, isso é capitalismo. É o contexto que tem que mudar, e isso vale para todos os contextos onde nós queremos inclusão. Então, se eu modifico o contexto, eu torno o contexto mais inclusivo, as pessoas que chegam num contexto vão encontrar o lugar deles e vão poder achar ou contribuir para que aquele contexto cresça. Então, a desabilidade hoje, todo mundo aqui pode ter uma desabilidade na relação com o mundo. Então, eu convido cada um de nós, se realmente queremos que um tema como esse aqui, que é maravilhoso, amor, literatura, diversidade, se torne real, se queremos que uma ideia de contextos inclusivos possa acontecer, uma literatura indígena possa encontrar espaço nas editoras, temos que, primeiramente, perguntar para nós mesmos qual é o meu medo pessoal na relação com a inclusão. Eu sou disponível a deixar algo para que aconteça algo de diferente? Se não fazemos isso, podemos tirar a palavra diversidade, tirar a pessoa que está ali fazendo libras, tirar tudo isso, porque vamos só construindo contextos nos quais alguém pode entrar e alguém, sem dúvida, vai ficar fora. É isso? Vocês estão me propondo esse tipo de coisa, é isso? Gente... Bom, vamos continuar então, já que eles me colocaram nessa saia justa, né? Márcia Tiburi. Saia justa, né? Quer dizer, quando você fala um pouco, né? Eu não sei se vocês sabem que o Roberto é um prefeito, né? Então, político. E por trás, quer dizer... Acho Ninguém que você... é perfeito. Então, eu também. Eu não ia dizer isso, eu ia dizer que... Eu falei. Eu ia dizer que você transpôs a perfeição, porque você carrega um trabalho que acho que todo mundo poderia se espelhar, né, que é esse trabalho de humanidade, né, que você tem na Itália. Mas o que eu quando a gente fala, acho que, né, simplesmente só o amor, vai falar só sobre o amor, mas é pensar no contexto hoje que o mundo carrega. A gente está falando de um mundo em guerra, nós estamos falando, né, dessa queimada toda que está acontecendo. Né? Eu saí de São Paulo esses dias com 6 graus de temperatura e chego aqui, está 33 graus. Então, assim, o mundo está em uma ebulição muito, muito violenta, né? E a gente
não tem mais controle sobre, né? Como não tem mais controle sobre a questão política, né? Chega um outsider, de repente, que fala um monte de asneiras, já foi dito aqui nesse palco, e as pessoas gostam dele por essa razão, né? Está vendo a eleição americana do jeito que está, a eleição americana. No Brasil, nós estamos em eleições municipais para eleger prefeitos e vereadores, e passamos por essa situação. Mas a condução dessas narrativas, né, é que se torna perigosa, né, o Roberto e Trudois, né? Então, quando você fala da questão, quer dizer, você conta uma história uma fábula, que eu acho uma fábula, né, uma rapsódia, enfim, né, uma rapsódia, né, para lembrar Mário de Andrade, que escreveu uma rapsódia a respeito do amor. Mas, quando se fala nessa questão, a gente precisa também pensar, quer dizer, o quanto isso está impactando no outro, né? O quanto a nossa fala em si, por mais que a gente ache que tenha razão, ela impacta no outro, né? O outro pode não achar que nós temos toda a razão do mundo, como você estava falando sobre a questão da diversidade. Alguém pode achar que tem que ser redonda mesmo, e vai defender isso. E nem é à toa que as situações do mundo viram tão bélicas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como isso pode impactar, né? O quanto você, como uma mulher indígena, num ambiente, né, cada vez menos indígenas, em termos de língua, em termos de cultura, em termos de... Sabe? Nós não enxergamos pessoas indígenas na nossa frente, né? Nós, negros, somos 58% da população, então não tem como não nos enxergar. Mesmo assim, querem nos fazer invisíveis. Mesmo assim, querem nos negar processos, nos negar direitos, nos negar cidadania, nos negar civilidade e, sobretudo, nos negar humanidade, né? O corpo negro é o que chega primeiro, independente do que você seja. Mas o corpo negro chega primeiro. As respostas são sempre violentas para o corpo negro, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco, né? Já que vocês não vão me perguntar nada mesmo, então eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo, por favor. Eu acho que todo corpo indígena ele sempre fala de um lugar muito ambíguo, né? Do indígena, que é a sua primeira nacionalidade, e depois do Estado-nação, qual ele habita, né? E nasce também. No caso, o Brasil. Então, todo indígena brasileiro nesse país, ele, né, sempre tem que negociar o que fala exatamente pela responsabilidade, né, daquilo que profere. Então, a gente tem aí lideranças indígenas como Joênia Wapchana, Davi Copenaua, Ailton Krenak, só para lembrar uma expressão, né, uma metáfora que o Davi nos ensinou esses dias, né? A gente está sempre namorando uma onça, né? Está ali negociando, né, o tempo todo. Está sempre namorando uma onça. Isso é em relação a Davi Copenaua falando em relação ao governador do estado de Roraima, né? Que, ao mesmo tempo que precisa dialogar para levar escolas indígenas e a saúde indígena para o território Yanomami, está lidando com um dos maiores governadores anti-indígenas do estado. E isso para ele dizer, eu estou conversando com ele, parentes, mas eu não estou do lado dele, ele não é o meu amigo, né? Ele representa a instituição que é o Estado. E aí tem uma questão muito importante assim no movimento indígena, que existe uma parte assim do nosso movimento que ela é muito bem aceita, né? Que são os rituais, que são os cantos, né? Que são os grafismos, as pinturas, que é a própria língua, que é o conhecimento que os povos indígenas possuem, que foram criados aí milenarmente. E muitas vezes essa faceta ela é destituída de toda a política. Então, tem muita gente que quer saber dessa parte poética, mas sequer se recusa, né, a ir numa manifestação na avenida, não sabe que a Lei 14.701 está em curso, que os direitos indígenas estão sendo negociados nesse momento, que não há diálogo com os representantes políticos, né, e aí que estão defendendo os direitos indígenas. E então acho que é um pouco isso assim que os próprios indígenas trazem, né, na literatura, na arte, na própria política. Tentar fazer um manifesto doce,
da nossa realidade. E isso quer dizer, né, compartilhar a cultura, mas trazer também essa política para dentro desses palcos, né, seja esse do Fliparacatu ou qualquer outros espaços culturais que a gente tem transitado. E eu acho que a maior responsabilidade, assim, hoje que eu tenho reivindicado, né, é uma formação étnico-racial indígena, que o Brasil ainda não tem, né? O Brasil ainda não possui. O que quer dizer isso? Quer dizer que o país, as instituições, elas precisam saber ler corpos indígenas, né? Eu sou uma mulher indígena, a gente fala hoje de pele clara, mas o meu documento ele está registrado como parda, né? Então, eu estou somando uma quantidade que não me representa aqui como mulher indígena. Existem indígenas de corpos pretos, existem indígenas no Brasil de corpos brancos, e essa diversidade de corpos ela não é lida ainda, né, pelo Estado brasileiro e pelas instituições. E eu tenho aprendido muito assim no meu território, né? A gente tem uma instituição chamada Insiquirã, e o Instituto Insiquirã, ele é um instituto para estudantes indígenas que se formam em gestão territorial, licenciatura intercultural e saúde, né? E esse curso, especialmente, que abraça, né, os estudantes indígenas do estado de Roraima, que contemplam o povo Macuxi, o povo Apixana, o povo Yanomami, o povo Iekuana e o Waiwai, eu acho que devo estar esquecendo mais algum aqui, mas esses são os principais, né? Eles têm um currículo diferenciado. 3 meses os estudantes estão na sala de aula, na universidade, na cidade, mas no próximo trimestre eles voltam para a comunidade, né? E isso significa, né, também um currículo diferenciado e uma formação diferenciada para os professores. E eu acho que esse é um dos modelos, né, que a gente poderia pensar em adotar e contemplar outros estudantes assim, em outros territórios brasileiros, mas assim, especificamente no âmbito da educação e da literatura, eu queria lembrar aqui, né, o título de doutor honoris causa otorgado assim a Jaider Esbel, que foi um escritor em primeiro lugar e depois um artista, né, visual do povo Macuxi, que foi dado a ele pós-mortem. E então isso conta no povo Macuxi com 3 doutores, né? E esses 3 doutores, que é Jaider agora, Soni e eu, trabalhamos na literatura. E eu acho que esse coletivo acredita um pouco, né, na própria arte, chegando, né, nas salas de aula, nas escolas, nas feiras literárias, com uma possibilidade, talvez, né, dessa introdução, dessa formação étnico-racial no nosso país. Maravilha. Muito bem. Continuando ligando a este tema do corpo, eu acho que a relação com o corpo dos outros e, sobretudo, com os corpos que não são normados ou não são dentro a norma, é uma das desabilidades que temos a nível social. Eu trabalhei muito com pessoas com desabilidade, com um corpo bem diferente, e é muito claro como temos uma dificuldade em nos relacionarmos com um corpo que não é o corpo que funciona como funcionam os outros, mas também tem os corpos negros, tem os corpos trans, tem os corpos das mulheres em geral, tem os corpos que se tornam o que precisamos colocar dentro uma ideia que possa nos tranquilizar. Porque ainda aqui chegamos sempre no mesmo ponto. O tema é que nós temos que nos perguntar por que aquele corpo nos cria uma dificuldade e não pedir que aquele corpo se adapte à regra que nos deixa mais tranquilos. Porque é assim que funciona. Mas uma coisa que eu aprendi trabalhando tantos anos com pessoas com deficiência, eu aprendi a trabalhar com corpos diferentes que têm necessidades especiais, particulares. Mas uma coisa importante que aprendi é que cada corpo é diferente. Então, por exemplo, se eu preciso ou tenho que ajudar uma pessoa a comer,
que não consegue sozinha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é perguntar para ela qual é a maneira melhor para que ela possa comer. Não pensar que, sendo que eu já trabalhei tanto, eu sei como fazer. Essa, por exemplo, foi uma das primeiras coisas, essa ideia de me libertar da onipotência educativa, e branca também, foi uma das primeiras coisas que aprendi aqui no Brasil. Eu vim a primeira vez no Brasil 20 anos atrás. Aliás, eu este ano, aqui nesse festival, celebro 20 anos do meu amor pelo Brasil e estou muito feliz disso. Eu vim para fazer um trabalho social em São Bernardo do Campo, perto de São Paulo. E depois, logo após ter terminado o curso de estudo, então eu cheguei aqui com aquela ideia de salvar o mundo. Eu era um educador, um pedagogista. Já falava português assim? Não, aprendi. Com as crianças que brincavam comigo, porque eu não sabia falar nada, mas aprendi ali. Foi uma aprendizagem de amor com as pessoas, então foi muito bom. Então eu cheguei com essa ideia de poder fazer algo de bom e também com aquele cargo do homem branco italiano que achava de poder levar aqui quem sabe o quê. Foi muito duro, foi muito difícil, porque eu tive que aceitar que eu não era o salvador do mundo e também que aprendi realmente a ser um educador aqui, porque talvez a relação com as pessoas e com o contexto me fez fazer uma reviravolta e me fez ver antes como eu estava dentro e depois o que tinha fora. E então, para ir além dessa desabilidade, então dessa não capacidade de nos relacionar com os corpos dos outros, a primeira coisa é olhar dentro de nós e depois parar de querer definir com rótulos os outros e falar que você é assim, aquele é assim, aquele outro é assim. Temos um problema também com as palavras que definem os outros e nesse tempo, na Itália, por exemplo, ao contrário de ampliar o uso das palavras, que não é a solução, não é que se fala o feminino de um cargo e eu resolvo o problema das mulheres no mundo. Mas, em vez de ampliar o uso das palavras, nós estamos restringindo, estamos diminuindo. Então, a presidente do governo italiano quer ser chamada o presidente. Não tem sentido, ou melhor, tem sentido, porque tem um objetivo muito claro. É uma cultura que quer chegar até ali. Então, vamos nós em frente, podemos ser os primeiros a fazer esse percurso, é assim como falaram na mesa antecedente, são as pequenas coisas que podemos fazer cada dia que vão mudar os contextos. E se mudamos um contexto, também conseguimos ajudar a mudar as pessoas. É assim construir realmente um contexto mais livre. Eu acho que a questão da diversidade está muito no respeito, né? Como se respeita o outro, né? E nós tivemos aqui uma presidenta do Brasil, né? E eu, com muita honra, chamava de presidenta, que era a Dilma Rousseff. Bom, enfim, Trudoá, você concorda um pouco aqui com o nosso amigo Roberto nessas colocações dessa questão do corpo, né? Porque dentro de um contexto brasileiro, né, a primeira coisa a ser demonizada é o corpo, né? E a fala também, através da fala, né? Quer dizer, o corpo está sendo bombardeado sempre através da fala, né? E aí você fala assim, não, para esclarecer, né? A gente fala para escurecer. Então, também tem esse contexto, né? Eu escureço esclarecendo alguma coisa, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, né, de como você estava falando 1500, né? Desde 1500, né? Eu acho que anterior a 1500, né? Porque outros navegantes passaram por aqui, né? E o quanto você pensa, né, na realidade brasileira
a gente vai ver a Carta de Caminhas, né? Não só em Se Plantando Tudo Dá, mas falando das vergonhas das Índias, né? Caminha tinha tanta coisa para olhar no Brasil, um continente desse tamanho, ele olha logo as vergonhas das Índias, né? Então, das indígenas, né? Então, eu queria que a gente pegasse um pouco desse mote, né, e trouxesse para essa realidade de agora, né? Essa realidade que a gente está vivendo agora, né? A gente está falando de queimada, nós estamos falando da questão dos biomas em si, né? Como isso tem afetado, né, esses biomas e como isso, obviamente, vai afetar essa população diretamente, né? Porque você não queima o solo, você está queimando floresta, né? E é exatamente o habitat que essa população vive hoje, né? E aí a gente fala dos animais, né? Estamos falando de pessoas em si, né? Então acho que pensar um pouco por aí. Eu acho que eu vou compartimentar essa, né, para conseguir responder. Estando assim em uma convivência mais próxima com os professores indígenas, especialmente os professores Makuxi, tem me colocado assim acho que num lugar de conhecimento de mim mesma, né? E também, né, de como eu posso servir ao meu povo, né, quando eu vou para esses outros espaços, né, para poder compartilhar um pouco do que eles me ensinam também. E aí, nessa última semana, a gente estava numa oficina de literatura, então a gente estava fazendo exercícios de escrita livres, e apareceu uma pandom, né, que diz assim que a flecha do Makuxi não é feita com qualquer tipo de cipó, ela é feita com o fio do algodão, porque, dependendo do cipó, o cipó anuncia, né, para o pássaro. E aí tem um tipo de cipó específico que, se for utilizado, quando o Makuxi faz o arco e solta, né, ele vai chegar lá dizendo assim: a cada gó, a cada gó, a cada gó. A corda está dizendo para o pássaro, né, cuidado, cunhado, cuidado, cunhado, cuidado, cunhado. E até, né, chegar a alcançar o pássaro foge. Então, não pode, tem que ser com fio de algodão que não fala, né? E pensar um pouco sobre isso, né, sobre os materiais, o cipó, ou o machado, né, que levanta e se transforma numa serra, ou o moquém, né, que é uma carne já assada, que fala assim, eu vou para o céu, e se transforma numa constelação, tem me mostrado que objetos, alimentos, né, todos esses materiais, eles podem fazer isso porque eles também são gente, né? A matéria, né, da floresta, ela é constituída dessa humanidade, dessa subjetividade primeira, por isso que elas podem, né, fazer tudo isso. E eu acho que isso ilustra um pouco a relação indígena com a floresta, né? Quando a gente procura proteger os biomas dessas queimadas, desses fins de mundos, né, é um pouco proteger também esse conhecimento, né, esses avós. Eu estava vindo para Minas estava em fumaça. Vou para São Paulo está menos 10 graus. Depois vou para Portugal, teve um tremor. Falei, vou ficar em Roraima, vou ficar aqui em Boa Vista mesmo, porque esses mundos que eu conheço, eles estão todos ruindo, né? E dá um medo também, né? Dá bastante medo caminhar no mundo desse jeito. E quando esses mundos eles estão sendo destruídos, isso afeta diretamente a vida, né, das comunidades e ameaça, né, a segurança. Vou falar aqui desse corpo de mulher, né, em todos os níveis, a segurança social em múltiplos aspectos, especialmente a segurança sexual das mulheres. Não sei se vocês sabem, mas Roraima tem um dos índices maiores de abuso infantil, né? E a gente tem uma população indígena imensa lá. E isso é muito triste, assim, testemunhar. Existem ações, assim, do Conselho Indígena de Roraima para frear abusos, violências dentro das próprias comunidades e, né, e levar isso, assim, a proteção dos corpos das mulheres indígenas quando elas também saem desse ambiente comunitário. A ex-esposa, né, do Dário Copenau, ela tem o nome Yanomami, então eu não vou saber dizer. Ela foi esquartejada, gente, uma mulher indígena esquartejada na capital, sabe?
E são coisas assim tenebrosas, né? Então eu, né, que ando com esse corpo indígena pelo mundo, fico o tempo todo em alerta, né? O tempo todo assim. Então é isso, a gente espera, né, Tom, que a literatura e a educação ela possa sensibilizar um pouco esse público brasileiro, né, que nasce na sua gênese odiando os povos indígenas, né, nasce com nojo dos povos indígenas. Então, talvez a arte, né, como esse instrumento, também é a nossa arapuca, é a nossa armadilha para tentar capturar essas pessoas, né, de um outro modo, assim, para dizer também que a gente é gente, né? E a gente tem apostado nisso e está sendo super legal e a gente também está se divertindo no processo. Enfim, estou cheia de safadeza aqui por causa do livro, mas eu queria terminar com um poema meu de esperança, que se chama Abrigo. Eu posso ler rapidinho? Vamos fazer uma mesa só com as safadezas. Só com Okay? essas referências, né? Está prometido aqui. Márcia Tibuli vai mediar. Me chama. Abrigo. Quando você diz bom dia, na sua e em outras línguas, e vejo a palavra dançar num ritmo alegre da sua boca, eu sei, você é meu abrigo. Meu primeiro abrigo é o meu povo, o maimu, o nosso caldo de peixe, os cheiros de chás, o céu que nos cobre no lavrado e todas as gentes tias que nos visitam para uma celebração. Minha mãe diz que o macuxi dorme na gente e acorda, e nós acordamos nossa língua no café da manhã. Quando você todo dia afirma o amor que sente, eu sei que a vida pode ser doce em meio ao tempo de noites amargas. Aprendo que a mudança não é repentina, voraz e frágil. A transformação é forte e é meu arauto. Quando você me dá bom dia, na sua e em outras línguas, e vai falando sobre qualquer coisa, eu sei que você também é meu abrigo. Ia dizer o quanto é poético tudo que Trudeau fala, né? E Trudeau, quanto é importante que esse espaço ou qualquer outro espaço dessa natureza a gente possa ter esse ambiente, né, de acolhimento, de fala, de escuta, né? Isso é um processo de cura muito, muito, muito interessante. Eu acho que cada um que está aqui vai é como se fosse um tambor, né? Se todo mundo bater um pouquinho de tambor, isso vai ecoar para além dessas fronteiras, desses paredões, todos desses muros, e uma hora derruba tudo isso, né? E a gente acaba com essas fronteiras de países, né? Um pouco dessas questões. Tanto que um dos nossos homenageados é o Ailton Krenak, que chega amanhã aqui solenemente a Paracatu. Mas só para dizer que é muito importante tudo isso que você fala, e eu espero que a gente consiga trazer outras vozes, além da Trudeau, e junto com a Trudeau, para ecoar essas mensagens, né? E eu acho que é um pouco por aí. Eu queria falar um pouco dessa questão, né? A gente está falando muito de questão de corpo, né? E fazer aqui um merchandising. Não sei se minha editora está por aí, se ela deve gostar disso, mas eu escrevi um romance, que é o Toda a Fúria, e baseado em algumas histórias reais no Rio de Janeiro, que é a história da delinquência, né, juvenil, enfim, né, de jovens, que a gente vê muito pelas matérias da televisão, fazendo furtos na Praia de Copacabana, enfim, né? Geralmente é assim, na zona sul do Rio. E jovens que, às vezes, têm muitas histórias para contar, mas que a gente nunca dá ouvido a essas histórias, a gente não escuta. Não importa para a gente, enquanto cidadão do bem, ouvir essas histórias. E muitos desses jovens saem da vida sem as pessoas saberem, inclusive, o nome delas, quem elas são, de onde elas vieram, quem são os pais ou quem são as mães, né? E eu resolvi, então, contar esse submundo, né, que, na verdade, é o mundo também, uma realidade
carioca do Rio de Janeiro e da humanidade, dar voz para essa população, né? Então, Toda a Fúria conta a história do Caniço, né, que é esse jovem de uma família completamente esmagada pelo sistema, né? Eu não digo desestruturada, viu, Roberto? Mas o sistema que esmaga essas famílias, né? Numa opressão de poder, de ganância política, ganância econômica, enfim, né? Então, o Caniço é resultado dessa percepção da corrupção, quanto a corrupção, né, faz mal, né? Uma única corrupção faz mal à humanidade inteira, né? Não precisa ter muitos corruptos para fazer mal à humanidade. Infelizmente, nós temos muitos corruptos, né? Mas não precisa de muitos corruptos. Então, o Caniço é um pouco dessa voz, né? Então, é uma pessoa que também sente, uma pessoa que ama, tem amores, né? Tem felicidades, tem alegrias e tem dores, né, também. Então, só queria fazer essa pontuação aqui. Sei que você queria me perguntar isso, eu já estou respondendo. Queria saber desse livro, efetivamente. Obrigado por ter respondido antes. Eu posso só dizer uma última coisa, porque nós estamos encerrando. Rapidíssimo. Tá bom, obrigado. Porque queria fechar com a literatura, porque falei muito de educação, mas eu escrevi um livro infantil que se chama Avó Adormecida, que fala de uma avó que adormeceu e o neto pergunta por que está dormindo sempre. A avó realmente tinha Alzheimer, depois ficou doente, e a mãe, para explicar esta coisa, falou que ela é como a bela adormecida, que está esperando o príncipe que vai chegar. E então fala de doença e de morte também. Uma vez, uma pessoa, olhando o livro, me falou: olha, pena que a avó não morreu, senão eu teria comprado o livro. Além de que pobrezinha avó, mas é interessante porque o livro não é um remédio que você toma para ir além. Mas eu falei para ela: não, compra, porque o livro talvez pode te dar as palavras para contar aquilo que você vai experimentar quando a avó morrer. Porque a literatura tem este papel, nos dá as palavras e os pensamentos para entender e para pronunciar aquilo que estamos vivendo. E se nós conseguimos pronunciá-lo, se conseguimos transformá-lo em palavra, isso torna mais fácil compartilhá-lo com os outros e talvez não construir muros, mas talvez pontes. Então, parabéns por esse festival, parabéns pelo trabalho, porque estamos construindo ponte para chegar aos outros. Muito bem. Tru, quer falar alguma coisa mais? Oi? As pessoas não estão com a mesma concordância que você, não, mas tudo bem. Bom, gente, muitíssimo obrigado, Roberto, Truduá. Nós inauguramos aqui a nossa mesa, espero que não seja a única, ainda nesse festival, mas, enfim. Agradecer a todo mundo que está aqui presente, que veio prestigiar o festival conosco, quem está nos assistindo aqui pelas nossas redes, e peço que continuem curtindo as nossas redes, nos marcando lá, acompanhando, nos seguindo e convocando as pessoas, porque até domingo nós estamos aqui, né? Então, a programação está muito variada, muito rica. Nós temos uma livraria com 20 mil exemplares de livros de todos os autores que estão aqui, estão nas livrarias, na livraria aqui montada, né? Então, é um pouco disso. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Obrigado, Roberto. Tom, também, né? Okay. Obrigado muito. Gostei das perguntas que vocês fizeram para mim, tá? Mas, enfim, uma boa noite.